E o Palmeiras sai com um empate do Castelão, 2-2 com um a menos. Que jogo complicado, e eu vou dizer só uma coisa: eu ainda terei um treco assistindo aos jogos do Palmeiras. Que montanha russa de emoções, cara. Eu fico irritado e feliz ao mesmo tempo. Talvez muitos torcedores compartilhem desta sensação, porque este jogo foi um verdadeiro teste ali de resiliência para estrutura mental do time em campo, do torcedor na arquibancada, do torcedor assistindo em casa. A gente vai falar sobre essa rodada. Eu vou dedicar um tempo aqui nesse vídeo de hoje também para a gente comentar os demais jogos envolvendo a liderança, envolvendo o Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, Red Bull Bragantino e, óbvio, o Botafogo. Então vamos lá, vamos dar início aos nossos trabalhos aqui. Para você que está chegando agora pela primeira vez, inscreva-se no canal para receber mais vídeos. Se você deixar o like também, você ajuda bastante. Eu agradeço desde já a vocês que dão like. E vamos lá, é o seguinte: ao longo desses últimos dias aí, eu aproveitei para fazer vários vídeos, comentando alguns temas, muitos que acabaram se mostrando pertinentes até. Daqui a pouco eu falo mais por quê. Mas um desses vídeos foi comentando o retrospecto do Palmeiras pós-datas FIFA. Então, quando o campeonato para, o Palmeiras tem uma dificuldade enorme de ter boas atuações. Tem sido rotineiro já esse procedimento aí. E dessa vez não foi muito diferente, ao menos no primeiro tempo. O Palmeiras veio jogar contra o Fortaleza precisando aí do resultado para manter a sua folga na pontuação na liderança. O Fortaleza também precisava do resultado, porque desde que perdeu a final da Copa Sul-Americana, que a gente comentou aqui também, não consegue mais jogar bola simplesmente. O time criou ali uma trava mental, parece que não consegue ser rompida, assim como o Botafogo tem passado por isso também. E para um time que precisava disso, o Palmeiras produziu muito pouco. Foi um primeiro tempo pobre por parte do Palmeiras, que sofreu muitos contra-ataques, não conseguiu neutralizar as transições ofensivas do Fortaleza e não levou muito perigo para o gol do Fortaleza. Então era um primeiro tempo mais favorável à equipe da casa do que ao Verdão, que viu a sua situação muito mais complicada ao tomar um gol do Thiago Galhardo, também, que não marcava gol há 6.000 anos, desde os tempos da Babilônia. Mas é claro, contra o Palmeiras tem que marcar, Então o Palmeiras sofre um gol de 1-0. Mas aí entra a mística do Palmeiras, entra o tanto que este time é competitivo e a coisa ganha ares dramáticos. Logo no começo do segundo tempo, o Murilo falha, ele que já não estava jogando muito bem até ali. O Gustavo Gomes, tentando consertar o erro, acaba sendo expulso. O Palmeiras fica com um a menos, e para quem já não tinha muita expectativa, aí que ficou com menos expectativa ainda, certo? Errado, porque Palmeiras é Palmeiras e a gente nunca sabe o que esperar. É um time, é verdade, do improvável, Tanto pro bem quanto pro mal. Palmeiras é o time que gosta de desafiar as estatísticas. Você nunca pode dá-lo por vencido e nem contar com a vitória antes da hora também. Muito bem, o Palmeiras busca heroicamente ali um gol de empate, consegue colocar uma pressão mesmo com um a menos. O Rafael Veiga tenta finalizar uma vez de fora da área, uma paulada, rebate no zagueiro, sobra para ele de novo, e aí, se não vai com força, vai com jeito. Essa frase é meio, enfim, Mas não foi com força e foi com jeito. Depois o Rafael Veiga dá só um tapinha na bola, tirando do goleiro no cantinho. Um golaço, um gol muito importante. Naquele momento passaram-se 1000 ideias na minha cabeça. Eu falei, caramba, esse gol pode ser muito importante, pode ser um gol de título. Tirado ali de uma situação que é da habilidade do jogador mesmo, da capacidade do jogador de finalizar. E a gente sabe que o Rafael Veiga sabe finalizar. E fez isso muito bem mais uma vez. Deu aquela injeção de ânimo. O Fortaleza sai jogando ali em velocidade, consegue uma tabela. Mais uma vez Murilo no lance. O Mike, posicionado improvisado como zagueiro, não conseguiu cobrir direito também. Gol do Fortaleza, 2-1. E agora? Fortaleza jogando em casa, vindo para cima com um a mais. O Palmeiras já tirou um coelho da cartola. Como é que vai tirar o segundo coelho da cartola? E aí que se faz a mágica. O Palmeiras com o Zé Rafael busca um empate numa postura ali de time totalmente guerreiro mesmo. Já não estava muito organizado, atacava como podia, se defendia como podia, estava dando chances, era um jogo perigoso aquele momento. Mas a equipe lutou até o final da maneira que conseguiu, fez o seu gol e conseguiu manter o resultado até o último momento, dando um empate e um ponto que, pelas circunstâncias, se tornou uma vitória. Era um jogo que o Palmeiras tinha tudo para sair derrotado e conseguiu um ponto que o manteve na liderança e joga um balde de água fria nos rivais também, Para quem estava assistindo essa partida, teve todas as condições, todos os ingredientes para secar o Palmeiras, para dar risada, agora vai, e não foi dessa vez. Vamos mostrar só uns detalhes aqui que eu queria comentar com vocês, pessoal. Na nossa mesa tática, hoje eu inverti um pouco a ordem aqui. O Palmeiras veio a campo com uma escalação com aqueles chamados 3 zagueiros, em que um deles não é o zagueiro exatamente, é o Marcos Rocha, é o Mike pela direita, Piquerez na esquerda, os 2 volantes, Zé Rafael e Richard Rios, Rafael Veiga no ataque, Breno Lopes e o nosso glorioso Endrick. E aconteceu que dessa vez algumas dinâmicas foram um pouco diferentes, na composição aqui. Então, por exemplo, o Rafael Veiga fazia a primeira pressão com o Endrick aqui no campo de ataque, e o Breno Lopes fechava mais pela esquerda para fazer uma outra linha
fechar uma linha de 4 aqui atrás. O Palmeiras em alguns momentos jogou com essas duas linhas de 4. Em alguns outros momentos, quando o Palmeiras já estava recuado, mais próximo do seu gol, o Marcos Rocha fechava um pouco mais e o Mike fazia uma linha de 5. Enfim, tivemos muitas variações ao longo da partida. Mas uma coisa que eu queria entender, na verdade, é o seguinte, é que ficou claro para mim, para todo mundo que estava assistindo o jogo, que o Fortaleza veio com uma receita para essa partida igual a que ele veio contra o Botafogo, que é de recuar as suas linhas e tentar explorar o contra-ataque, que é uma coisa conhecida, né? Se vocês assistem aqui o canal, por exemplo, vocês já me viram falar quantas vezes, o Fortaleza joga de uma maneira muito criativa, fazendo transições diretas ali para surpreender o adversário, ele é mais perigoso assim, quando precisa propor o jogo não é tão perigoso. Todo mundo já sabe disso e nesse jogo isso se mostrou mais uma vez. Funcionou parcialmente ali contra o Botafogo e vinha funcionando contra o Palmeiras. Muito bem. Qual a resposta do Palmeiras a isso? Se a gente vai ter a posse de bola porque o adversário entregou, a gente precisa de construções, né? A gente não vai conseguir lançar a bola nas costas da defesa. Não tem como explorar a velocidade do Breno Lopes, velocidade do Hendrick, ali atacando as costas de um zagueiro, o espaço vazio. É óbvio, a gente vai precisar controlar a bola e talvez articular pelo meio, fazer algumas triangulações, jogadas de ultrapassagem, tramas ali de tabelas, 1, 2 pelo meio mesmo ali na entrada da área. E isso requer jogadores um pouco mais técnicos, né? Então, quando o Abel Ferreira faz as mudanças na metade do jogo, eu acho estranho o tipo de alteração que foi feito. A gente tem ali no banco a opção do Kevin, por exemplo, que podia entrar no lugar do Breno Lopes. Um jogador que baixa a cabeça, corre e chuta pro gol, como o Breno Lopes, nesse jogo ele não é a peça mais útil que você pode ter. Já o Kevin é um jogador que domina a bola, encara o zagueiro, fala para que lado você vai, ele vai pelo outro e sai na frente, né? Ganha ali um drible, ganha uma disputa. Então esse tipo de jogo pede jogadores que tenham mais capacidade de articulação, mais técnica ou que sejam uma referência, que consigam prender a bola, né? Brigar com o zagueiro e servir, fazer um pivô para quem tá vindo de frente, esse tipo de coisa. Então eu não sei se eu concordei muito ali com as alterações. Depois colocaram o Rony também. Acabou fazendo um outro tipo de papel, porque o Rony pressiona mais a saída de bola do adversário. O Palmeiras com a menos passou a contar com isso. É uma dinâmica que aí passa a fazer mais sentido. Mas se for para buscar o resultado, colocar o Rony naquele momento também não me parecia a melhor opção. Mas enfim, pessoal, não vou estender muito para o vídeo não ficar tão longo, o que importa... Então eu tinha mais alguns comentários para fazer, mas vamos deixar por aqui mesmo. O que importa é que, apesar de algumas atuações abaixo, como do Murilo, o Mike hoje não foi tão bem, isso tem sido uma coisa rara, né? Não é todo dia que eu falo isso aqui, mas o Zé Rafael, o Rafael Veiga, o Hendrick tentou bastante, Piquerez pela esquerda... Foram jogadores bastante aguerridos com o verdadeiro aí espírito de Palmeiras, que lutaram até o final e conseguiram salvar esse ponto, chamemos assim. O contraste de emoções foi grande. E pessoal, agora eu vou comentar um pouquinho os jogos da rodada, porque essa rodada foi muito importante para essa luta pelo título. Eu vou começar dando uma zoada aqui no 5-1, né? Bahia 5, Inadimplentes 1. Mas enfim, depois resultado do Atlético Paranaense e Vasco 0-0, Fluminense venceu o Curitiba. E aqui começa o nosso foco de atenção. O Botafogo empatou com o Santos numa partida que eu assisti, né, foi no horário anterior ao jogo do Palmeiras, e que teve toda a cara daquilo que o Botafogo tem passado recentemente. Vocês se ponham no lugar do torcedor do Botafogo um instante, veja a sequência de golpes. Sabe aquele combo no videogame, quando o cara vai batendo no outro, tem um contador na tela? Combo 1, 2, 3, 4, 5, parece o Avalone contando, né? 1, 2, 3, 4, San Gennaro. Enfim, o Botafogo saiu na frente mais uma vez, jogando em casa mais uma vez, amassou o Santos não viu a cor da bola, o Botafogo perdeu, além do gol que fez, né? Perdeu mais algumas outras tantas oportunidades, e na única vez que o Santos chega ao ataque, já aos 44 do segundo tempo, joga mais um balde de água fria no torcedor do Botafogo. E eu vi jogador dando entrevista, o Danilo Barbosa chorando, jogador no banco de reserva chorando. O aspecto anímico do Botafogo está completamente jogado às traças, né? É um vidro estilhaçado, assim, não tem, parece como grudar mais esse negócio. É uma situação realmente complicada e eu diria dolorida, né? Porque quando você pensa que vai, todas as vezes que parece que vai, você toma mais uma pancada e continua atordoado. Então o Botafogo fez um ponto nessa partida, assim como o Palmeiras, a distância se mantém, só que agora com uma rodada a menos do campeonato, né? O que não é bom para o Botafogo. Aí a gente teve no mesmo horário o jogo que eu também acompanhei, o Atlético Mineiro com o Grêmio. E aí eu vou falar, o Grêmio, se queria ser campeão, não quer mais. Eu já estabeleço aqui, tá? Para mim, hoje o Grêmio saiu da disputa pelo título, porque foi uma atuação muito fraca. O Atlético Mineiro sobrou na partida, jogou... Estamos falando do time do Luiz Felipe Scolari, hein? Só para lembrar esse pequeno detalhe. O Hulk jogou muito bem, Paulinho jogou muito bem, Guilherme Arana fez um golaço ali, né? Um chute muito vistoso, o primeiro gol do Atlético.
E o Atlético sobrou, foi fazendo gols, 3-0, ficou talvez até barato, foi um amasso do Atlético Mineiro, que se coloca, se o Grêmio disse que não quer ser campeão mais, o Atlético Mineiro tá dizendo, opa, eu tô aqui, hein, daqui a pouco a gente vê a tabela. Aí teve São Paulo e Cuiabá no Morumbi, partida que eu não acompanhei, o Internacional venceu o Red Bull Bragantino por 1-0, o Internacional afasta de vez qualquer possibilidade ali de rebaixamento, já está tranquilo, e o Red Bull Bragantino também, assim como o Grêmio, né, acho que vai complicando a situação para o título, aí fica muito difícil depois desse resultado. Fortaleza e Palmeiras 2-2, e aí o América Mineiro enfrentou o Flamengo, o Flamengo vence por 3-0, e aí eu vou, né, fazer referência a mim mesmo, mais uma vez, estou ficando bom nisso. Mas nessa semana eu também fiz um vídeo falando sobre o América Mineiro. Se você ainda não viu, assista, porque eu comento um pouco do Palmeiras lá também. E eu falo sobre o desempenho e não os resultados do América Mineiro, que é um time que, por incrível que pareça, pode complicar. E nesse jogo, para quem acompanhou, viu que o América Mineiro começou atacando muito mais o Flamengo, quase marcou alguns gols, meteu bola na trave, teve chances ali de abrir o placar muito antes do Flamengo. Ou seja, poderia acontecer do América Mineiro sair na frente e jogar uma pressão a mais. E o Flamengo, de repente, não conseguiu vencer a partida. Claro, depois que fez o gol, aí já o ânimo do América foi lá para baixo. E aí o Flamengo foi só no piloto automático, né? 3-0. Mas vejam esse vídeo sobre o América Mineiro aqui no campeonato, porque é o próximo adversário do Palmeiras, sim. Mas já antecipando, sim, o Palmeiras é favorito para a partida. E aí vai ter o jogo entre Goiás e Cruzeiro também. Vamos olhar a classificação para ver como ficou a briga pelo título, né? Então, Palmeiras é o líder, empatado ali com o Flamengo, ambos com 63 pontos. O Palmeiras fica na frente pelo saldo de gols. Aí o Botafogo caiu já para a terceira posição. O Atlético Mineiro é o quarto colocado, está só a 3 pontos. Lembrando que na próxima rodada o Flamengo joga contra o Atlético Mineiro, portanto é um jogo em que uma das duas equipes não vai pontuar e por isso o jogo do Palmeiras torna-se muito importante, né? Vencer torna-se fundamental e dá a possibilidade de ampliar a vantagem para um dos dois. Preferencialmente agora, nesse caso, seria que o Atlético Mineiro vencesse o jogo, né? Que assim ia a 63 pontos. E caso o Palmeiras vencesse, ele abriria 3 pontos de vantagem. Já se eles empatarem, o Palmeiras abriria 2 pontos de vantagem, considerando, claro, que o Palmeiras vença seu jogo. E aí, em quinto lugar, nós temos o Grêmio com 59 e o Bragantino com 59. E nessa rodada, vale notar uma coisa interessante, que praticamente todas as vagas da Libertadores já estão definidas, né? Ainda matematicamente, seria possível que o Atlético Paranaense conseguisse uma vaga na pré-Libertadores, mas para isso ele precisaria vencer os seus 3 jogos e ali ou o Bragantino ou o Grêmio, né, não poderiam fazer pontos nessas partidas. O Fluminense, lembrando, já está classificado porque foi o campeão desse ano. Aí o Cuiabá tem 48 pontos, São Paulo 47, Internacional já distante do rebaixamento 46, Fortaleza vai a 45, Corinthians 44, Santos 43. Na zona neutra, Vasco 42, Bahia 41. E em pontos o Bahia está empatado com o Cruzeiro, que ainda joga, também tem 41. Então essa briga aqui embaixo também está interessante. Goiás está já respirando por aparelhos, provavelmente será rebaixado. E o Coritiba agora sim matematicamente rebaixado, assim como o América Mineiro já estava desde antes. Certo, então o vídeo de hoje foi mais às antigas, a gente comentou um pouco mais de coisas porque a rodada pede para a gente se atualizar em relação a tudo que está acontecendo e quais são as possibilidades, tanto lá na disputa pelo título quanto a briga aqui pelo rebaixamento. Então, pessoal, vamos continuar atentos a tudo que acontece no Campeonato Brasileiro. Se você quiser receber mais vídeos, você já sabe, é só você se inscrever aqui no canal. Eu agradeço a todos que acompanharam até aqui e até a próxima. Fui!